A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: por que eu não confio em Deus? Mas antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu quero pedir sua ajuda novamente. Quero pedir que você se inscreva nesse canal, que você comente, que você dê like, que você compartilhe. Assim você incentiva o YouTube a enviar essa mensagem para mais pessoas. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero começar lendo aqui com vocês uma passagem que ela se encontra no livro de Provérbios. O capítulo é de número 3 e o verso de número 5. E ele vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar na história de um homem chamado José. Para que você não fique perdido, eu vou trazer de forma breve e sucinta aqui um resumão dos acontecimentos para qual Deus ele me direcionava. José ele era um jovem, um rapaz ali dos seus 15, 18 anos, e ele tinha vários irmãos. José ele era um jovem abençoado, muito inteligente, e ele tinha grandes promessas de Deus em sua vida. Deus ele tinha prometido fazer de José uma pessoa muito grande, uma pessoa muito importante. E os seus irmãos ali, homens mais velhos, na casa dos 30, 40 anos, eles tinham uma certa inveja. Eles não queriam ver José ali prosperar, não queriam ver José ultrapassar eles. Acontece que certo dia surge uma oportunidade para esses irmãos de eles pegarem e colocarem um basta na vida de José. Eles tinham um ressentimento muito grande e já fermentava no coração deles um desejo ali de se livrar de José. José estava no campo sozinho, então eles pegam esse rapaz, eles arrancam as roupas dele, eu imagino até que chegam a agredir José e jogam José dentro de um poço. Numa discussão ali entre eles decidindo o que eles iam fazer, eles resolvem que José deveria partir, ele seria vendido ali como escravo. Passava ali pelo local um mercador e essa pessoa compra José e leva ele para o Egito como um escravo. Quando o José ele chega no Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar. E Potifar ele era um homem muito rico. Ele era um homem que era um oficial da casa de Faraó, que era o rei. Ele tinha muitas posses. E ele coloca imediatamente ali José para trabalhar nos seus bens, trabalhar na sua propriedade. À medida que José ia trabalhando, Potifar ia vendo ali que Deus ia abençoando, porque a Bíblia vai dizer pra gente que Deus era com José. Tudo que José tocava se multiplicava, era abençoado. E Potifar vendo tudo isso ali, começou a colocar mais e mais responsabilidades ali em cima de José. José ele foi crescendo hierarquicamente até que ele se tornou quase o dono de tudo aquilo. Ele ainda era um escravo, mas ele mandava em toda a casa de Potifar. A Bíblia vai chegar a citar pra gente que Potifar ele já não sabia mais o que acontecia em sua casa. Ele já não precisava mais tomar conta de nada. José era o grande guardião e o grande administrador daquela residência. E José, ele era um homem bonito, ele era um homem formoso, ele era um homem muito inteligente e ele começou a chamar a atenção das pessoas. Muitos anos ali tinham se passado, ele já não era mais um jovenzinho, ele já era um adulto. E todas aquelas características, elas chamaram a atenção da mulher de Potifar. A mulher de Potifar ali despertou um interesse físico ali em José e sugeriu que José a possuísse, que José tivesse um caso com ela. Mas José, sendo uma pessoa muito íntegra, ele olha para aquela mulher e fala assim: eu não posso fazer uma coisa dessas. Como é que eu poderia fazer uma coisa tão cruel com o senhor Potifar, que é tão bom para mim? E pior, como eu poderia pecar contra Deus? Como é que eu poderia fazer isso com o Todo-Poderoso? O que ele pensaria de mim? Então ele vai lá e rejeita essa mulher. Mas a mulher de Potifar, ela não desiste. Ela continua ali fazendo investida após investida. E chega num certo dia que José tá sozinho ali em casa e ela avança pra cima dele. Imagina que ela agarra ele, que ela tenta forçar ali uma relação com José. E José ele consegue fugir. Só que ela não lida bem com a rejeição e ela acusa José de tentar atacar ela, de tentar violentá-la. E Potifar, ele é colocado ali numa situação complexa, onde ele deveria escolher entre acreditar em sua mulher e defender a sua honra ou então proteger José. Ele escolhe ali o caminho mais fácil e manda José pra prisão. E José chegando lá, reinicia-se um ciclo novamente. Ele estava no chão, ele estava perdido e debilitado, mas novamente Deus estava com ele. E a Bíblia vai dizer pra gente que José ele continua a trabalhar e ele novamente, em pouco tempo, ele também já está no topo da hierarquia da prisão. Ele ainda era um prisioneiro, mas ele mandava em tudo aquilo. E ali José ele vai desempenhando seu papel, inclusive tentando estender a mão para as outras pessoas. A Bíblia vai ser bem específica num ponto em que 2 oficiais de Faraó eles vão para a prisão ali, eles estão passando por um tipo de dificuldade, o coração deles está muito atribulado por alguns sonhos e visões que aqueles homens tinham. E José ali, mesmo naquela situação difícil, ele confiava ali que Deus ele estava fazendo o correto e tentava ajudar todo mundo. Ele chega para essas 2 pessoas, esses 2 homens ali e pergunta: o que está acontecendo, o que eu posso fazer para te ajudar? E essas pessoas contam o que estava acontecendo e José interpreta, segundo um dom que Deus deu para ele dá a interpretação dos sonhos e aqueles sonhos se realizam na vida daqueles homens. E apesar de José ter resolvido o problema daquelas pessoas, ele continuava ali na prisão. Mas chegou um dia que José teve a grande oportunidade de estender as mãos ali pro Faraó. O Faraó
Faraó convoca ele ali para o palácio. José, ele ouve ali as lamentações daquele rei, uma visão que Deus tinha dado para ele, que ninguém mais no reino conseguiria interpretar, por mais que Faraó solicitasse e oferecesse recompensa ali para as pessoas. José, ele sem cobrar nada, ele vai lá e ajuda Faraó, e Faraó fica impressionado com o tamanho da capacidade, com o tamanho da competência daquele rapaz. E naquele dia, Faraó olha assim e fala: olha, rapaz, a partir de hoje você vai ser o grande governador dessa terra. A partir de hoje você vai ter toda a autoridade sobre o meu reino. Só eu serei maior do que você no trono. E quando eu meditava nessa mensagem, eu ficava me perguntando: Deus, por que nós não conseguimos confiar no Senhor assim como José confiava? Por que todas as vezes que nós somos colocados frente a uma adversidade, em vez de ser assim como José, de confiar, de perseverar, de prosseguir, a gente acaba duvidando e questionando o Senhor? E Deus, ele me falava o seguinte: é porque as pessoas não acreditam verdadeiramente nos caminhos que eu estou escolhendo para elas. As pessoas têm uma mania, têm uma necessidade muito grande dentro delas de querer entender e explicar o porquê que aqueles caminhos que eu estou determinando que sejam cumpridos na vida deles é o melhor para suas vidas. Em vez de simplesmente ali confiar em Deus e agradecer a Deus por tudo aquilo que está acontecendo, é muito mais fácil e mais cômodo a gente olhar e sempre perguntar: Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que o Senhor escolheu um caminho tão difícil para mim trilhar? E Deus me fazia ver que tudo isso é simplesmente falta de confiança. Se você não acredita em mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você pense agora no pior dia da sua vida. Eu sei que todo mundo que é cristão já teve aquele dia em que pareceu que tudo está perdido. Aquele dia que sua casa pegou fogo, que invadiram sua casa e levaram todos os seus bens. Aquele dia que seu companheiro, sua companheira largaram você, te abandonaram. Aquele dia em que você foi no médico e descobriu uma doença gravíssima, um câncer que tomou conta de todo o seu corpo. Sabe aquele dia terrível que você realmente até pensou em largar a igreja? Eu quero que você pense nesse dia e quero que você me responda com sinceridade. Qual foi a sua atitude no momento em que tudo aquilo estava acontecendo? Será que você pôde olhar e chegar lá depois de passar pela consulta médica e descobrir que o câncer ele já tomou todo o seu corpo e que vai te matar de forma terrível e dolorosa? E você olhou para os céus e falou: Senhor, glorificado seja o teu nome, porque eu sei que isso é o melhor para minha vida. Será que quando você chegou ali na sua casa e descobriu que a sua esposa, o seu esposo ali foram embora e não vão mais voltar, fugiram com o vizinho, fugiram com um amigo, que não amam mais você, será que você olhou e falou: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem um propósito com essa decisão que o Senhor está tomando na minha vida? Será que você fez isso? Ou você fez como eu, que sempre que aparece uma adversidade na minha vida, eu olhei e falei: Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Como é que pode, Senhor, eu ser um dizimista e estar falido? Como é que pode eu orar tanto pela minha família e minha esposa me abandonar, os meus filhos morrerem em acidentes de trânsito? Como é que pode, Deus, eu orar tanto pela minha saúde e chegar lá no médico e descobrir que eu tenho a pior das doenças? Como é que pode uma coisa dessas? A verdade, irmão, é que todas as vezes que Deus ele determina alguma coisa, principalmente quando são ruins, alguma adversidade na nossa vida, a gente costuma agir como um fiscal, como um juiz. A gente monta um tribunal, coloca uma cadeira e fala: Deus, senta aqui, porque agora o Senhor vai me responder o porquê que isso está acontecendo na minha vida. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu sei de meios melhores para isso acontecer. Agora o Senhor senta aqui e vai me explicar o porquê de tudo isso. Nós sempre temos essa necessidade ali de explicar o porquê que as coisas estão acontecendo na nossa vida e querer validar as decisões de Deus. A gente quer olhar e aprovar, falar: Deus, me explica. A gente quer que Deus fale: eu vou fazer assim, assim, assado. A gente fala: não, isso tá bom, eu vou aceitar, pode fazer isso na minha vida. Não, desse jeito é que eu não quero. Nós somos assim, nós fazemos isso constantemente. E por que a gente faz isso? Porque a nossa crença no Senhor, ela tá mais baseada em lógica do que em fé. Isso por quê? Porque todas as vezes que alguma coisa acontece, a gente tem essa necessidade de explicar. A gente quer olhar e pensar assim: não, Deus, ele permitiu que o meu carro estragasse aqui na frente dessa garagem porque esse cara vai comprar e eu vou trocar de carro. Deus vai me dar aquele carro que eu queria tanto. A gente quer olhar e chegar no médico: não, esses exames todos deram errado aqui porque eu vou repetir esse exame e vai sair minha cura. Nós sempre queremos, nós necessitamos ali de ver um lado bom. A gente quer que a lógica aconteça. Deus, ele promete uma coisa pra você, por exemplo, aqui pra José. Ele promete: José, eu vou te alçar como governador. E a gente quer entender o porquê que Deus ele tá mandando a gente pro Egito. A gente quer ser lógico, falar: Deus, aqui na casa de meu pai está bom. Eu não preciso ser um escravo no Egito. Eu posso ficar aqui até o Senhor me nomear governador.
Eu não preciso ir para a prisão, Deus, aqui na casa de Potifar é confortável. Me deixa aqui e daí então o Senhor me nomeia como governador. Isso é muito mais lógico. Isso é o mais racional. Só que uma das coisas que Deus ele me fazia ver com essa mensagem é que essa não é uma primícia de Deus. Isso não é uma preocupação. Porque enquanto nós estamos preocupados ali com as coisas que estão acontecendo, preocupados se essas adversidades, situações ou acontecimentos estão trabalhando em favor da manutenção do nosso sonho, Deus ele só está preocupado se nós estamos aprendendo algo com o processo, algo que muitas das vezes ele quer nos ensinar. Como assim, pregador? Deixa eu dar alguns exemplos da Bíblia aqui para você entender melhor. Se nós formos aqui na Bíblia, nós vamos ver pessoas, por exemplo, como Noé. Noé, certo dia, Deus chegou ali para ele e falou: Noé, agora construa um barco grande. Porque se você não construir esse barco, você e sua família vão morrer afogados. E se eu colocasse você no lugar desse personagem, você olharia e falaria: Deus, eu estou em terra firme, aqui está seco, não tem água para lugar nenhum, aqui a água fica longe. Como que eu vou morrer afogado no lugar seco? Se o Senhor me mandasse lá naquele lago, lá naquele mar, construir um barco, eu entendia, mas aqui não faz sentido. E aí Deus olharia para você e falaria assim: mas é que vai chover muito e vai alagar. E você olharia e falaria: Deus, não tem uma nuvem no céu. Como que vai chover, Deus? Como que isso aqui vai alagar? Como que eu vou morrer afogado? A gente faria esses questionamentos. Por quê? Porque é mais lógico. Baseado em lógica, nós faríamos esse questionamento. Baseado em fé, falaria: não, Senhor, eu vou construir esse barco, mesmo que isso não faça sentido nenhum. Se nós formos, por exemplo, para Abraão ele tinha um sonho de ter um filho. E Deus olha para ele: Abraão, vai fazer uma caminhada aqui, ó. Segue reto, larga tudo que você tem, que eu vou transformar sua mulher, eu vou trabalhar no útero dela, ela vai parir, ela vai gerar. E de novo, se eu ou você fosse colocado ali no lugar de Abraão, eu ia falar: Senhor, eu não preciso de uma caminhada. Eu tô um pouco gordinho, sim, mas o que eu preciso é de um médico, de um ginecologista. Preciso de uma fertilização in vitro. Eu preciso de equipamentos tecnológicos ali para fazer a minha esposa parir, para fazer ela engravidar. Eu não preciso caminhar. E outra, qual é a lógica de eu caminhar e minha esposa ficar grávida? Ela é infértil. Qual é a lógica disso, senhor? Se nós fôssemos pro filho pródigo e eu visse: olha, não pegue a sua herança, deixa o dinheiro lá guardado, porque se você pegar dinheiro, se você pegar toda essa fortuna nas suas mãos, você vai acabar comendo lixo. O seu fim vai ser querendo comer bolotas de porcos. E você poderia dizer: Senhor, não faz sentido nenhum, Deus. Como que eu ficar rico e milionário vai me fazer comer lixo? Eu tenho um bom plano, eu vou fazer boas aplicações, eu vou controlar meu dinheiro, eu vou comer em bons restaurantes. Isso não faz sentido. Mas aí que tá, irmão. Não é para fazer sentido. Da mesma forma que José aqui, nós não precisamos procurar uma justificativa do que está acontecendo para aquela causalidade ela levar a gente de alguma forma ali para nossa bênção. Não fazia sentido também José ser transformado em escravo, depois ele ser presidiário para então ele chegar ali a ser governador. Não faz sentido. Mas confiar no Senhor significa muito mais ter fé. Significa não ficar procurando ali o porquê que aquilo está acontecendo e como que aquilo vai fazer a gente chegar na grande bênção. O que nós deveríamos estar preocupados todos os dias é se nós estamos aprendendo aquilo que Deus ele quer nos ensinar mediante as adversidades que ele permite na nossa vida. Porque geralmente as coisas não vão fazer sentido. A única missão que Deus confiou pra gente é aprender algo com o processo e não entender o porquê o processo está sendo aplicado. Para que você veja com mais clareza, quando eu pego aqui em José, você pode pensar: poxa, a vida dele realmente foi sofrida, parece até os caprichos de um Deus sádico que queria ver José sofrer. Mas Deus ele tinha um motivo para tudo que ele estava fazendo. Deus ele permitiu que José fosse lançado escravo lá no Egito, porque ele sabia que seus irmãos iam matar ele eventualmente. Deus permitiu que José fosse levado lá como escravo para a casa de Potifar, porque Deus sabia que primeiro viria um tempo de grande fartura e José precisava aprender ali a administrar grandes fortunas para ele poder tocar aquele reino e fazer as riquezas se multiplicarem. Então ele mandou José ali para a casa de Potifar, um homem muito rico. Quando José aprendeu tudo com aquele processo, Deus lançou ele na cadeia, porque ali era um lugar miserável, um lugar de fome, um lugar de dificuldade. José precisava aprender ali a administrar pouca quantidade de recursos e mesmo assim fazer tudo funcionar, para que ele estivesse preparado quando viesse a grande fome. E mais ainda, Deus ele queria mostrar para José que mesmo diante da maior dificuldade, mesmo na prisão, mesmo na pior, mesmo você não achando uma saída para os seus problemas, Deus ele queria mostrar para José, mesmo nessa situação terrível, você tem que estar disposto a estender suas mãos e falar: ei, eu tô na pior, mas eu vou te ajudar. Eu vou fazer o possível para estender a mão para você, eu vou fazer o possível para te ajudar naquela dificuldade que você tem. Assim como José ajudou os oficiais. Foi depois de aprender tudo que José, ele ganhou a grande bênção do Senhor. Porque se ele não tivesse feito isso, José não saberia administrar a casa de Faraó, que era um homem muito mais rico que Potifar. José não saberia como fazer se multiplicar todas as riquezas, todos os grãos ali daquele rei, para que no tempo de fome viesse a ter provisão para aquela nação e para as pessoas que estavam em volta. A bênção de José só faz sentido
sentido quando a gente pensa de forma coletiva e não de forma unitária. Nós todos os dias estamos tão míopes, pensando ali em como que aquela adversidade vai me fazer chegar na grande bênção que eu quero, que a gente esquece de pensar que Deus ele não está trabalhando simplesmente pra gente. Deus ele está trabalhando também em prol de outras pessoas. Claro que Deus ele queria ver José ali chegar a ser um governador, ser um grande cara, mas Deus queria que José tivesse um coração bom para estender essa bênção para as outras pessoas quando elas precisassem. Deus queria que José tivesse apto ali a perdoar os seus irmãos e falar: ei, vocês me venderam como escravo, mas hoje eu estou trazendo provisão para casa de vocês. Vocês me condenaram à morte, mas eu estou dando vida. Deus queria tudo isso. Deus queria que José se compadecesse das pessoas passando fome, as pessoas passando necessidade. Deus queria que José estivesse disposto a estender as mãos de forma gratuita, simplesmente em ver o bem ao próximo. Deus ele queria ver no coração de José uma pessoa humilde, uma pessoa que mesmo diante da grande adversidade ele estivesse ali disposto a confiar em Deus acima de todas as coisas, a olhar e falar: Senhor, se o Senhor me colocou aqui como escravo, eu confio no que o Senhor está fazendo. O Senhor me mandou para a prisão, tirou tudo que eu tinha, eu confio no que o Senhor está fazendo. Se o Senhor me colocou para ajudar pessoas quando eu estou precisando de ajuda, eu confio que o Senhor está fazendo as escolhas certas para minha vida. Porque Deus ele não precisa fazer sentido, meu irmão. Deus não precisa te levar para o lugar onde todas as suas bênçãos estão esperando você alcançar elas. Deus não precisa disso. A história de José vai nos mostrar que Deus ele só precisa da nossa disposição em aprender algo com o processo, que o resto ele toma conta. José chegou na frente de Potifar e lá não existia o cargo de governador. A ficha criminal dele era horrível. Ele era um molestador de esposas. O destino dele era ficar preso o resto da vida. Mas Deus falou assim: não. Hoje eu passo a régua na sua ficha criminal. A partir de hoje você não é mais condenado, você não é mais um molestador. A partir de hoje você é honrado. A partir de hoje você é o grande governador. O cargo não existe, eu crio ele agora. A partir de agora, o cargo existe. A partir de agora você é o detentor desse cargo. Deus ele não precisa que tudo faça sentido para algo acontecer na tua vida, meu irmão. Ele precisa que você entenda e confie que ele está tomando as decisões certas, que os caminhos que ele está te mandando são os corretos, apesar de muitas das vezes nós olharmos e vermos e constatarmos que aquilo não faz sentido nenhum. E eu quero perguntar para você nessa noite: você tem confiado que Deus ele tem feito melhor para tua vida? Ou você, assim como eu, tem questionado a Deus a todo tempo sobre o porquê que coisas horríveis estão acontecendo na minha vida? Eu quero dizer para você, meu irmão, que você pare de confiar no seu próprio entendimento, que você pare de apoiar a sua crença em Deus na lógica e passe a firmar a sua crença em Deus com base na fé, e que você faça assim como esse trecho aqui de Provérbios está nos falando. Eu vou ler de novo para você entender. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que a partir de hoje, meu irmão, você consiga ter uma elucidação acerca de tudo que você tem feito e que você possa corrigir todas essas atitudes, deixando de tentar entender o porquê que Deus está fazendo alguma coisa e passar a pensar que Deus sabe todas as coisas da minha vida e todas as decisões, todas as adversidades que estão vindo contra mim, elas são necessárias. Que você possa aprender aquilo que Deus quer ensinar e que você possa alcançar a grande bênção com base no aprendizado que você teve até agora. Porque Deus, ele sempre nos dá dois caminhos. Nós podemos acreditar nele e confiar e aceitar aquilo que ele está fazendo para a nossa vida, ou a gente pode se firmar na nossa própria escolha. Nesses dois casos, nós teremos ali consequências para tudo que nós escolhermos, e consequências permanentes. Consequências ali que elas são irremediáveis. Que você possa entender que quando nós escolhemos ali o caminho que o Senhor nos quer, nós vamos sim chegar à terra prometida. Mas se nós escolhemos o nosso próprio caminho, a gente vai ficar rodando naquele deserto sem nunca alcançar a grande promessa que Deus fez na nossa vida. Que você fique com essa palavra de reflexão, que você grave essas palavras no teu coração e comece a entender mais aquilo que Deus ele está fazendo na tua vida, sem questionar, mas tendo fé. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir novamente a sua ajuda, que você curta, comente, compartilha, que você encaminhe essa mensagem para uma pessoa que você acha que vai gostar dela. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.